sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Grande da Mesma Mó. Ontem não houve o Tocato lá, porque não houve respostas, e eu percebo perfeitamente que não as tenha havido, porque o Tocato, o Grande da Mesma Mó da semana passada foi muito profundo e pouco respondível. Não tem ninguém a obrigação de responder. Obviamente que eu gosto muito de ouvir a vossa parte, mas ninguém se sinta na obrigação de responder. E portanto, vamos nessa Vanessa. Amanhã é outro dia e hoje temos o episódio 8 do Grande da Mesma Mó para vos falar, para entrar na onda ucraniana que assolapou o nosso país, que tem a ver com a morte do Igor, um homem ucraniano morto no nosso país, um país que se diz desenvolvido e que reconhece a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E não sei se os meus queridos amigos e grãos sabem que nós temos um dia no nosso calendário português, no nosso calendário civil nacional, temos um dia designado como Dia Nacional dos Direitos Humanos. E esse dia 10 de dezembro. Portanto, na semana em que maior confusão houve relativamente aos direitos humanos que tem a ver com o nosso país, com a tortura de um homem no nosso país, no dia, ou na semana em que é celebrado o dia, essa semana é marcada precisamente pela discussão pública sobre a falha dos direitos humanos em Portugal. Então, muito resumidamente, eu tinha aqui muita coisa, pensei em muitas formas de vos falar sobre isto, mas não há forma melhor do que deixar-me ir, ok? Portanto, tudo aquilo começa com a morte ao fim de 2 dias em terras portuguesas, na morte do Igor, ou de Igor. Será que devo dizer do Igor ou de Igor? Não sei. Vamos embora. Ao fim de 2 dias foi encontrado morto o Igor e foi declarado morto pelo INEM. Foi declarado uma paragem cardiorrespiratória. Na autópsia não foi revelado uma paragem cardiorrespiratória, foi sim declarado uma morte por asfixia. Eu não sei o que é que quer dizer asfixia mecânica, portanto não vou dizer que é uma asfixia mecânica. Vou só dizer que é uma asfixia. E só o facto de ser asfixia, leva-me para um pensamento de alguém meteu as mãos ao pescoço do Igor. Não terá sido isto que aconteceu, mas alguém meteu as mãos ao pescoço do Igor e matou até à morte. Apertou até à morte. Portanto, a autópsia levou à abertura de um inquérito pela administração pública, mas eu acho que toda a gente já percebeu. Ok, vão-me orientar, ok, malta? Venham comigo. Foi aberto um inquérito pela Inspeção-Geral da Administração Interna, mas o Ministério Público acusou logo 3 inspectores, que foi o Luizinho, o Bruninho e o Duartinho, que foram colocados em prisão domiciliária para curtirem bem a sua quarentena, que entretanto chegou na altura em que estes inspectores cometeram aquele ato bárbaro. O que é mais estranho em tudo isto, e eu acho que já toda a gente percebeu mais ou menos o que é que aconteceu, portanto, queria-vos ainda tentar relatar aquilo que aconteceu efetivamente na tortura. Ou entre o primeiro dia em solo americano, não, em solo português, e a morte do Igor. Portanto, o Igor chegou, foi encaminhado a uma sala do CEF pelos 3 inspectores. Os 3 inspectores amordaçaram-no, prenderam-lhe as mãos e os pés, deixaram-no ali durante uma noite. Ao fim no segundo dia, espancaram-no e torturaram-no durante 20 a 30 minutos. Ao fim de 30 minutos foram-se embora, ficaram outros inspectores de lá ir buscar o Igor para o enviar num voo de volta para Istambul, porque o Igor vinha de Istambul, embora fosse ucraniano. Não sei se ele vivia na Turquia ou se vivia na Ucrânia.
E quando, ao fim de 7 horas, esses outros inspectores chegaram lá para o enviar para a Turquia, o Igor estava morto, portanto foi uma morte lenta e agoniante, acredito eu. Isto foi em Portugal. Isto não foi no Sudão, não foi no coisa. Foi em Portugal, em Lisboa, a 200 km daqui, a 300 km daqui, vá. Esta situação aconteceu em março, portanto ela foi engolida totalmente e as notícias que saíram sobre ela e a análise que fez sobre esta situação foi engolida absolutamente pela pandemia do Covid e passou muito ao de leve pelos nossos olhos. O que é certo é que após ter sido noticiado alguns dias depois de ter acontecido, houve missões no organismo, na Organização de Fronteiras de Lisboa, portanto pouco a ver com o CEF, não é efetivamente o CEF, é uma organização mais pequena, e aqui começa o bom senso e o mau senso. Portanto, houve um diretor e um subdiretor da Fronteiras de Lisboa que se demitiram efetivamente e prontamente após ser conhecida a acusação de homicídio. E em abril o tio Cabrita, o Cabrita, anunciou o encerramento e a reestruturação do centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa. E aqui é que começa o circo, porque em agosto são conhecidas as novas medidas implementadas no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa. E o que é que acontece? Antigamente o centro tinha camaratas, onde as pessoas que entravam em Portugal e não podiam efetivamente entrar em Portugal, ou melhor, as pessoas que chegavam a Portugal e não podiam entrar em Portugal, não podiam sair do aeroporto, tinham camaratas onde havia gente, eventualmente, onde se calhar se conheciam uns aos outros. Deixou de haver. Portanto, vamos passar de camaratas para quartos individuais. Ok? E cada quarto individual vai ter um botão de pânico. A minha pergunta é, para que é um botão de pânico? Estamos num centro que é gerido e é organizado por serviços estatais, que são uma autoridade, e que devem promover a segurança do indivíduo, certo? Independentemente de ele ser ucraniano, ser chinês, ser francês, ser português, independentemente disso, deve promover a segurança. O que acontece? Mete-se um botão de pânico para promover a segurança do indivíduo sobre esse serviço de segurança que deveria proteger o indivíduo. Portanto, temos uma instalação num serviço de segurança que promove o chamamento de outro serviço de segurança, outros agentes de segurança de outra categoria, para proteger os indivíduos que estão numa instalação de forças de segurança. Percebem o quão rebuscado isto é? Portanto, quem instalou o botão ou não tem confiança nos agentes de segurança que fazem parte daquele serviço, ou é estúpido quando diz que é por causa de situações de saúde ou de pouca saúde. Porque a saúde ou pouca saúde já havia antes, portanto o botão de pânico sempre devia ter existido. Ridículo. Portanto, o Cabrita é o maior. O Cabrita, e quem decidiu por ele, se calhar nem foi o Cabrita, se calhar só disseram: Cabrita, vamos meter aqui um botão de pânico. Está bem, mete. Onde é que está a comida? Já repararam que o Cabrita tem bué de... É o Cabrita e o Costa. Tem os dois bué, uma cara de comilões de caralho, vai tudo à frente, caralho. Uma perna de presunto, caralho. Por acaso estou mais a ver o Costa a comer assim aquelas coxas grandes, a antiga. O Cabrita se calhar é mais presunto, mais refinado, mas como que nenhum lavar. Não posso com esta gente. Ainda no mês de agosto, a viúva, por acaso, o Igor,
o tal ucraniano que foi morto, tinha família. Efetivamente ia entrar em Portugal ilegal, mas tinha uma família do outro lado do mundo que pediu uma indemnização ao Estado português, obviamente pelo tratamento dado ao marido, que foi um destratamento incomensurável. Entretanto, o Luizinho, o Duartinho e o Bruninho são condenados, são acusados formalmente de homicídio qualificado. Enquanto isso, são revelados outros testemunhos de prática contínua de agressão no centro de instalação temporária. Portanto, não foi o primeiro, o Igor. E eu vi uma notícia em que havia fugas de mensagens, em que havia uma senhora a dizer que o Igor tinha sido o segundo, sabe-se lá bem o quê? O segundo no seu turno. Foi essa a reação que eu tive. Ok, isto quer dizer o quê? Morto? Tortura? Espancamento? Não sei. Entretanto, o Cabrita mexeu-se, é certo. O Cabrita enviou para o Ministério Público o resultado do inquérito, aberto pela Inspeção-Geral da pasta do Ministério da Administração Interna. São instalados 12 processos, ou seja, mais 9 inspectores contribuíram para o assassinato do Igor. Ok? 9 inspectores. 12 inspectores contribuíram para o assassinato do Igor. Os 3 que já estão presos em prisão domiciliária, mais os 9 que foram agora acusados, implicados. 12 contra 1. Isto diz muito dos próprios inspectores, diz muito da forma como estava tudo organizado e da valentia do Igor. Entretanto, surge assim à baila a diretora Gatões. Portanto, eles são todos uns animais. É o Cabrita, é o Gatões, que admite que a morte do ucraniano resultou de uma tortura evidente. Portanto, a Gatões, que é a diretora do CEF, onde está integrado. Primeiro, o CEF é o serviço onde os inspectores acusados são inspectores, né? São inspectores no CEF. Portanto, a Gatões é a diretora deles. E o CEF é quem coordena, a nível geral, o tal centro de instalação temporária. Portanto, a Gatões admite que houve tortura evidente, mas eu acho que ela nem sequer se apercebeu que foi instalações de um serviço pelo qual ela é responsável. E pior, eu acho que nem sequer se apercebeu que inspectores que a representam e que ela representa, é a cara do serviço em que aqueles inspectores trabalham ou trabalhavam, foram inspectores desses que cometeram aquele assassinato. Portanto, ela, na minha opinião e provavelmente na opinião de muita gente, devia ter feito como os dois senhores diretor e subdiretor de Fronteiras de Lisboa, e dito: ok, não estou a ser bem representada por estes inspectores, não representei bem, não sou séria o suficiente para, ou melhor, não sou séria o suficiente para representar a seriedade que este Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o primeiro ponto de referência que os estrangeiros que chegam a Portugal têm, é a nossa porta de entrada. Não fui bem representada, não representei bem isto, portanto, vou-me embora à minha vida. Entretanto, foi requerida uma audição ao Cabrita e à diretora Gatões, pelo PSD e Joacim Catar Moreira. E a este juntou-se, imaginem só, o PS, o partido do governo. A sua líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, disse que não se calaria, mas passado um dia ou dois veio dizer que se calhar tinham sido tomadas as medidas certas pelo Eduardo Cabrita. Nunca vamos meter em causa o Cabritinha, ok? Nunca. Entretanto, o deputado Duarte Marques exige ao Cabrita que mude a direção do CEFT ou se demita do cargo. E aqui temos o
o epicentro, não. Estão a ver a curva. A curva estava a achatar com a diretora a assumir que foi tortura, achatou, mas depois houve um pico. E o pico foi ter-se ficado a saber que 9 meses depois da morte do Igor, a viúva não foi contactada, nem ajudada, nem apoiada, nem referida pelo Estado português uma única vez. Durante 9 meses, aquela mulher teve, sei lá, não foi referida uma vez, em lado nenhum. Nem sequer particularmente, nem sequer privadamente existe, não sei, nem sequer em termos privados, ok? No dia seguinte a ter-se sabido isto e à exigência do Duarte Marques em que o Cabrita mudasse a direção do CEF ou se demitisse do cargo de Ministro da Administração Interna, a Gatões decide sair porque quis e a saída justificada, reparem só que eu até tenho aqui escrito, pela redefinição do exercício das funções policiais relativas à gestão das fronteiras. O Cabrita, esse grande Cabrita, dá uma conferência de imprensa, entretanto dá uma conferência de imprensa, e a tentar explicar o que aconteceu, só que acaba por dizer que durante 9 meses ninguém falou disso e só ele se preocupou com a situação. A minha pergunta para o Cabrita, ó Cabrita, que nos estás a ouvir, querias que eu me preocupasse com isso? Eu, quanto muito, envergonho-me com isso. Tu, enquanto ministro, é que te devias preocupar com isso. E se te preocupaste assim tanto, o que fazia a diretora do CEF ao fim de 9 meses, ainda como diretora do CEF, depois da falha descomunal que teve este serviço e a representação horrível do nosso país que deu o CEF, que o CEF deu ao mundo. Preocupaste quando instalaste o botão de pânico com quem, Cabrita? Com o tratamento dado pelos inspectores? Ou com as vítimas que possam ali passar a noite em agonia? E a mulher do Igor? Cabrita? Oh, Cabrita, onde é que há Cabrita? A mulher do Igor? O que é que tu lhe disseste? Nada, Cabrita. Nada. Como assim? Nem sequer uma mensagenzinha a dizer: senhora, pedimos desculpa. Ou senhora, os meus pêsames. Nada, Cabrita. E o teu amigo de faculdade, o Costa? Onde é que ele anda? Onde é que ele anda, o Costa? O Costa está contente. Primeiro vê-te a afundar e depois o Marcelo a ser interrogado. Está contente, está como quer. Ele vai salvando o rabinho dele. Também é uma coisa que eu ainda não percebi. Este silêncio do Costa. Dá o corpo às balas pelo Cabrita. Dá, sim senhor. Mas sobre o assunto, sobre o tema, sobre o Igor, sobre a família do Igor, sobre a atuação do Estado português em relação ao Igor, não percebo qual é o problema do Costa em assumir honestamente, genuinamente, que o Estado português falhou. Nem percebo qual é o problema do Costa em colocar em causa o amigo Cabrita. O Cabrita, principalmente nesta conferência de imprensa em que disse que ninguém durante 9 meses se preocupou e foi efetivamente direcionada à comunicação social. Epá, primeiro, por muito que ninguém ligue ao que realmente importa, ou melhor, por muito que a comunicação social não se quisesse saber do caso, o Cabrita, o Costa e até o tio Marcelo têm a obrigação moral de, enquanto representantes, como eles dizem e se enchem o peito para dizer do povo português, em dizer a quem o povo português ou aquilo ou quem é representante do povo português comete erro. Isto foi muito confuso agora, não foi da minha parte. Até eu estou confuso com o que disse. Portanto, eles têm a obrigação moral de, enquanto representantes, como se galvanizam quando dizem
do povo português tem a obrigação moral de dizer a quem. Epá, nem como é que eu vou dizer isto? Portanto, o povo português é representado por eles, certo? E eles, enquanto instituições, fizeram mal a alguém. Eles teriam a obrigação moral, enquanto representantes de nós, enquanto representantes do povo. Estou muito mal hoje, muito mal. Teriam a obrigação de dar uma palavra, pelo menos uma palavra, à viúva. E depois ficas a saber que a viúva teve que pagar a transladação do marido que foi morto num país que tem um Dia Nacional dos Direitos Humanos. E a minha pergunta é: e o tio Marcelo? Na sexta-feira o tio Marcelo disse mais ou menos isto. O Presidente da República, ele, não considerou, ou considerou por bem, não ligar para a Ucrânia como quem... Portanto, ele nem sequer tem a intenção de o fazer. E ele orgulha-se e diz com o peito cheio que é o representante do povo português e o povo português é que o guia. O Marcelo não está a perceber que o povo português está envergonhado com isto e só quer dizer à viúva, que eu nem sequer sei o nome, mas à viúva do Igor: epá, desculpe, senhora, mas se fosse filhos de embaixadores de Israel, ou lá que eram aqueles dois putos que fizeram as neiras há não sei quanto tempo, isso sim, era caso de Estado. Era muito importante resolver. É uma hipocrisia. O Marcelo, o Costa, o Cabrita, são todos uns hipócritas, são todos uns canalhas. Porque o tio Marcelo, é capaz de em 9 meses lançar notas de pesar e notas de reconhecimento por tudo e por todos. Eu agora vou ser mau, mas não vou ser mau, porque é verdade. O que é que fez a Sara Carreira, que foi uma morte terrível, deve ser uma dor absolutamente desesperante da família. Mas o que é que ela fez? O que é que ela contribuiu para Portugal em 21 anos de vida para ter direito a um reconhecimento de nota de pesar do Presidente da República? E a viúva, ou o homem Igor, que foi morto pelo Estado português, não teve nada. Nada. E por aquilo que deu a entender o Marcelinho, não vai continuar a não ter nada. E é esta a impunidade que os políticos portugueses têm, e a nossa aceitação pacífica, lá está, mais uma vez, volto a dizer, os grandes costumes portugueses, e a impunidade com que os políticos portugueses se mexem na esfera pública é alarmante. E nós não temos controle sobre isso. Nós estamos cada vez mais a perder controle. O Cabrita fez o que quer. O Costa não vai mandar embora o Cabrita. Há muita gente, já ouvi muitos comentários políticos a dizerem que não se vão calar enquanto o Cabrita não se demitir. Podem falar à vontade. Eles fazem o que querem. O Marcelo vai ser outra vez o Presidente da República. Não sei se é bom, não sei se é mau. Não sei se é o melhor. Não sei se é bom, não sei se é mau. Não sei se é o melhor ou se é o pior. Sei que não há uma diferença em mim em relação ao Marcelo desde há 5 anos para cá. É que há 5 anos para cá eu nem sequer, mas acho que botei nele porque queria alguém diferente de uma múmia. E efetivamente tive alguém diferente de uma múmia. Mas ao fim de 5 anos não sei se quer um camaleão. E a justificação que ele deu para não ligar à viúva é que não fala sobre, publicamente não fala sobre casos que estão em julgamento. E o jornalista lembrou, e bem, e Tancos, que ele não se calou. Porquê?
porque estava a pele dele, estava ao cargo dele em causa. E é só isto que esta gente quer fazer, é salvar a sua pele, o seu cargo, o seu tacho. E por falar em tacho, se calhar a Gatões ainda vai arranjarem um tachinho qualquer. E o ministro Cabrita também, quando sair. E o Costa também. Marcelo é que pronto, o tacho dele vai ser sempre ser Presidente da República. Olha, malta, não sei, hoje foi muito... Assumo hoje que tinha aqui muitas notas sobre este caso, porque era quase impossível eu sabê-lo de cor. Tinha aqui muitas notas. Sinto que perdi um bocado o improviso, porque o improviso ou a naturalidade, porque lá está, tenho aqui muitas notas e fui acompanhando-as. Mas digam-me o que é que acham sobre a situação do Igor, ou melhor, sobre a situação do Estado, dos representantes portugueses na situação do Igor, ok? Hoje vamos acabar com uma frase outra vez do Saramago, que nos diz assim: a maior cegueira do século XXI é não saber aonde nos levam e não mostramos nenhuma curiosidade em saber. Adeus, grãos.